Salve, salve meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. Nessa aula eu trago para vocês as aulas 5 e 6 aí do Caderno Aprender Sempre, volume 3 do sexto ano. Mão na massa. Resolver situações problema que envolvam grandezas diretamente proporcionais em diversos contextos. A seguir temos duas situações para analisar. Veja. Mas antes de continuar aqui, deixa eu voltar aqui nessa atividade aqui do vídeo anterior, que eu acabei me equivocando aqui, que é o seguinte: na verdade, existe sim uma proporcionalidade, tá? Só que é uma proporcionalidade inversa. Porque veja na tabela, quando você duplica aqui, por exemplo, quando você duplica aqui a velocidade, tá? O tempo reduz pela metade. Então aqui a relação, na verdade, é a seguinte, quando você dobra a velocidade, o tempo fica reduzido pela metade, ok? Quando você triplica a velocidade, o seu tempo fica reduzido, né, a 1/3, ok? Então é isso que era para você ter percebido aí, Quando você quadruplica a velocidade, o seu tempo fica reduzido a 1/4, ok? Então, só esse comentário aí. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma proporção inversa, né? São inversamente proporcionais, tá? Então, arruma lá. Inversa, e avisa seus colegas, hein? Inversamente proporcionais. Eu não quis arrumar lá naquele vídeo porque, como eu costumo dizer para vocês, né? Eu não tenho edição, entendeu? Então eu gravo de uma vez só. Se saiu errado, eu conserto nos próximos ou deixo nos comentários. Agora vamos voltar aqui para aula 5 e 6. O quadro abaixo mostra os dados registrados em um experimento que registra a produção de uma bactéria existente, a reprodução de uma bactéria existente em uma certa amostra em relação ao tempo. O número de bactérias começou com 50, em 5 horas. Em 10 horas, ou seja, o dobro do tempo, dobrou o número de bactérias. No triplo do tempo, triplicou o número de bactérias. No 4 vezes o tempo, quadruplicou, e assim por diante. O que acontece com o número de bactérias em relação ao tempo? O número de bactérias é diretamente proporcional ao tempo. Então, o número de bactérias aumenta. Aumenta proporcionalmente, tá? Então, sim. O número de bactérias é diretamente proporcional ao tempo, pois aumenta na mesma proporção. Aumenta na mesma proporção. Se você dobra um, o outro também dobra. Então, essa aqui é a resposta, na mesma proporção. Ok? Beleza. Construa uma fórmula que relacione a quantidade de bactérias produzidas com o tempo. Vamos pensar aqui na tabela para descobrir essa fórmula aí, Então, nós temos aqui o tempo em horas e o número de bactérias. O número de bactérias é em função do tempo, tá? Então, começa com 5 horas. Nós temos 50 bactérias. Então, vamos fazer assim, o número de bactérias, que é o N, né? Vai ser igual a 5 vezes... Ou melhor, vamos calcular a razão, né? Calcular a razão aqui, A razão entre o número de bactérias e o tempo. Então, tá aqui, 50 dividido por 5 dá 10. 100 dividido por 10 dá 10. 150 por 15 também dá 10. Então, essa razão, né, que é constante, ela é 10. Então, fica 10 vezes o tempo, tá? Vezes o tempo t. Então, você entra com o tempo e você vai ter o número de bactérias. Quando o tempo for 5, vai dar 50. Quando o tempo for 10, vai dar 100, e assim por diante. A Biblioteca Saber tem 600 livros de leitura infantil, que deverão ser distribuídos igualmente em 6 prateleiras de uma estante. Quantos desses livros ficarão expostos em cada uma dessas prateleiras? Então, vai dividir igualmente, né? Então, é 600 livros dividido para 6 prateleiras. Vai dar um total de 100 livros para cada estante, tá? Então, aqui, 600 livros distribuídos deverão ser distribuídos igualmente em 6 prateleiras de uma estante. Quantos desses livros ficarão expostos em cada uma dessas prateleiras? 100 livros. Nessas mesmas condições, quantos livros ficarão expostos em 12 prateleiras? Bom, nós temos 12 prateleiras. Então, se aumenta o número de prateleiras, vamos ver o que acontece com a quantidade de
livros por prateleira. Dobramos a quantidade de prateleiras. O que aconteceu com a quantidade de livros por prateleira? Reduziu pela metade, tá? Que é o resultado dessa conta aqui é 50. Nessas mesmas condições, quantos livros ficarão expostos em 3 prateleiras? Então, se você reduz a quantidade de prateleiras, vai aumentar a quantidade de livros por prateleira. Tá aqui, ó. O 200, né? Nessas 3 situações, o que você observou? A quantidade de livros em relação à quantidade de prateleiras são grandezas diretamente proporcionais? Bom, observamos que, aumentando a quantidade de prateleiras, diminui a quantidade de livros por prateleira. Então, elas são inversamente proporcionais, tá? Já vamos responder já assim, já? Inversamente, porque aí já está tudo envolvido nessa resposta aqui, ó. Proporcionais. Então, por que elas são inversamente proporcionais? Porque você, ó, diminui aqui pela metade, aqui aumenta o dobro. Você aumenta aqui, dobra aqui, diminui aqui metade. Então, elas, quando uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente, na mesma proporção, tá? Por isso que elas são inversamente proporcionais. Realize a leitura do problema a seguir, marque a alternativa correta e justifique sua escolha por meio de cálculos. Jonas, com sua bicicleta, pedala na pista circular de ciclismo do clube. Ao dar 4 voltas, ele percorre 1.600 metros. Se quiser percorrer 8 km, mantendo o mesmo ritmo, se dará um número de voltas igual a... Então, a cada 4 voltas, ele percorre 1.800 metros, tá? E 1.800 metros equivale a 1,6 quilômetros. Então, transformei quilômetros em metros, aliás, metros em quilômetros, bastando dividir por 1.000, certo? Então, isso aqui, ele deu em 4 voltas. 4 voltas para... Né? 4 voltas, ele percorre isso daí. Então, vamos ver qual que é a razão. Ó. A razão entre a quantidade de quilômetros, né? E a quantidade de voltas. Nós temos 1,6 por 4. Aqui vai dar exatamente 0,4. Ok? Então, é 0,4 aqui por quilômetro. Então, se eu quero 8 quilômetros, então vou multiplicar por isso aqui, ó. 0 vezes 0,4 vai dar a quantidade de voltas. 4 vezes 8, 32, vai dar 3,2 voltas. Aproximadamente aí. Bom, na verdade não. Na verdade não é esse cálculo que eu tenho que fazer não. Pera aí. É o seguinte, eu descobri, ó, que cada volta, né? Isso aqui é... Essa razão que eu calculei aqui é o número de quilômetros por volta, tá? Então aqui, ó, é quilômetros por volta. Ok? Então, para eu saber aqui o negócio, quanto que vai dar, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ter que dividir, né, a distância que eu quero, ó, 8, vou dividir por, então aqui é 8 quilômetros, né, dividido por 0,4 quilômetros por volta, tá? Então, perceba o seguinte, ó, que aqui, ó, eu vou, a divisão, né, de fração aqui nas unidades, tá? Então, se você, deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima, então, se você colocar assim, ó, 8, mantém a de cima, né? Quilômetros, multiplica pelo inverso da de baixo, né? O inverso da de baixo vai ser isso aqui, ó. Vai ser voltas, né? Por 0,4 quilômetros. Isso é o inverso da de baixo. Você vê que quilômetro corta com quilômetro, ó. Vai ficar 8 dividido por 4. 8 dividido por 0,4, na verdade, né? Isso aqui é igual a 20. Portanto, a resposta, 20 voltas. Beleza? Então, a gente calculou a taxa, né? Que é constante. Voltas por quilômetro, ou quilômetro por volta, aí fizemos a conta aí. Um recipiente de concentrado de suco de maracujá informa que cada 500 ml desse concentrado deve ser diluído 1.000 litros de água. Quantos mililitros de água serão necessários para dissolver 250 mililitros desse concentrado de suco? Então, quanto mais concentrado, mais água. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer o quê? Ó? Se eu reduzir aqui pela metade, então eu vou reduzir a água também pela metade. Vai ficar dos 500 mililitros, tá? 500 ml
de água. Que elas são diretamente proporcionais. Ok? Carla leu a bula de um medicamento que recomendava 3 gotas de medicamento a cada 5 kg de peso de uma pessoa. A filha de Carla pesa 45 kg e precisa tomar essa medicação. Carla seguiu as instruções recomendadas nessa bula. Quantas gotas desse medicamento ela ministrou à sua filha? Então, aqui é o seguinte, 3 gotas a cada 5 kg, ok? Então, essa é a taxa. Eu vou pegar essa taxa e multiplicar pelo peso da pessoa, vezes 45 kg. Perceba que aqui embaixo eu tenho quilogramas e aqui em cima também é quilogramas. Então, vai cancelar aqui, ó, e vai ficar o total de gotas no final da conta. Então, 45 por 5 dá 9, e aí eu multiplico por 3, então vai ficar 3 vezes 9. Isso aqui é igual a 27 gotas, ok? Então, ela vai dar 27 gotas para a filhinha dela. É isso então por enquanto. No próximo vídeo voltaremos então com as aulas 7 e 8. Vamos partilhar. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Então não esquece de voltar lá no vídeo anterior. No finalzinho tem aquele exercício lá que elas são grandezas inversamente proporcionais. Avise seus colegas aí. Tamo junto, bons estudos. Até o próximo.